Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós terminamos a primeira meditação considerando aquilo que uma pequena fidelidade hoje pode ser o início de uma transformação grande amanhã. Nós chamávamos isso de círculo virtuoso, proposição a que a gente mais comumente considera que é o círculo vicioso, um pequeno vício que vai aprisionando uma vida inteira e que tem aquela dinâmica que eu via com vocês, que o C.S. Lewis trata lá no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E voltando ao início da primeira meditação, em que a gente imaginava o menino Jesus aprendiz, vamos pensar que todo aprendizado, quase que por definição, ele se dá num círculo virtuoso. Quer dizer, o aprendizado é, por definição, o círculo virtuoso. Alguma coisa que sai bem, e a gente se entusiasma, e porque se entusiasma dá mais um passo e outro. A gente aprende as coisas assim. A gente não aprende as coisas na força, na marra. A gente pode até, não sei, conseguir decorar alguma coisa, mas aquelas coisas que a gente aprende mesmo, que faz nossas, são aquelas coisas que entram dentro de um círculo virtuoso. Mas não significa que seja isento de dificuldades. E eu dizia para vocês logo no início do recolhimento que quando li aquela descrição, me veio uma dúvida quase teológica. Será que aquele que é perfeito Deus e perfeito homem podia errar? E me pareceu que sim, porque o erro do aprendizado não é alguma coisa que está conexo com o pecado. É uma experiência. E quando alguma coisa não sai bem, a gente identifica onde errou, volta a tentar, e esse tentar novamente é acertar, incorporar a experiência, é ganhar ânimo para a próxima vez. E foi assim com todas as experiências. Todas as experiências que nós fizemos foram assim. A gente aprendeu a andar de bicicleta assim, a gente aprendeu a escrever dessa maneira. E agora, nessa segunda parte, vamos nos perguntar em que pontos concretos da nossa luta Deus espera que a gente não se canse de fazer o bem. E quando eu pensava nisso, me veio à memória um jogo que aparecia antigamente nos jornais. Claro, todos vocês ainda sabem o que é jornal. Talvez daqui a pouco, sobretudo se eu for falar com gente muito jovem, eu tenho que dizer, bom, jornal era uma coisa que os antigos recebiam em casa, de papel, porque não se recebe mais jornal praticamente. O meu pai ainda tem uma assinatura de jornal, recebe lá o jornal todo dia, mas, em geral, e havia uma sessão, junto com a parte lá que tinha a palavra cruzada, que os adultos faziam, tinha aquela primeira coisa que a gente criança já podia fazer, que era uma série de pontos numerados que a gente ia ligando. Não sei se você se recorda, algumas de vocês se recordarão com certeza. E a gente ia ligando, 1, 2, 3, 4, e de repente aparecia uma linha, outra e um desenho. Lá aparecia um animal, aparecia uma paisagem. A vida, eu acho que muitas vezes se parece com isso, se parece com esse jogo. Quando a gente olha, a gente não pode ter exata noção do que vai ser. Acho que todos nós, sem nenhuma exceção, muito felizes na nossa vida, hein? Tenho certeza que você está feliz com a tua, eu estou feliz com a minha. Mas eu não imaginava que a minha vida ia me levar por uma série de coisas que me levou. E
E a gente agradece até. Pequenas decisões, um trabalho que no começo não prometia muito, uma dificuldade inesperada, mas que de repente mostrou que tinha um outro lado, uma alegria. E só com o tempo, só quando a gente conseguia unir todos os pontos, é que a gente percebia que alguém tinha feito aquele desenho. Alguém tinha feito aquele desenho e que nós só tivemos que unir os pontos. Eu não sei, eu acho que todo mundo vive assim. A gente percebe que nós somos protagonistas da própria vida, claro que somos, porque nós temos liberdade, mas que tem um plano maravilhoso e que vale muito a pena a gente ir seguindo. Não como alguém que vai obrigado. Alguém poderia falar, bom, esse exemplo não me anima nada, porque senão do 1 tenho que ir para o 2, para o 3. Não, mas é que há alguém que pensou em nós e que, de certa maneira, vai nos ajudando a fazer essas boas decisões. Então seria como se o círculo virtuoso fosse esse encontrando o melhor de nós mesmos, o melhor que está preparado para nós. E acho que São José viveu assim. São José, como a gente já pensava, ensinou isso, ensina isso para nós. Aliás, eu não falei na primeira meditação, mas Santa Teresa de Ávila teve um papel muito importante na devoção a São José. Não que não existisse a devoção a São José, mas a devoção de São José, vou colocar entre aspas, é relativamente nova. É lá nos anos 1500, na igreja que tem 2000 anos, isso é novo. E Santa Teresa está envolvida com isso. E ela dizia que se a gente não encontrasse um mestre, que tomássemos como mestre São José. Então, vamos novamente olhar para São José como mestre, que ensina essa ciência de não cansar de fazer o bem. E olha que tudo cansa na vida. Cansa, imagino, cansa educar os filhos, cansa as preocupações para todos nós, cansa resolver conflitos. O trabalho cansa, os problemas cansam, as preocupações cansam. Eu tinha um amigo, que já me referi a ele várias vezes, que ele tinha uma frase quase repetitiva, que ele dizia em muitos momentos, ele fala, chega uma hora que cansa. E isso podia se aplicar em muitos momentos, assim, chega uma hora que cansa. Quem não diria essa frase? Talvez no final de um dia, na verdade. Chega uma hora que cansa. Tudo cansa. E, no entanto, nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Quer dizer, o trabalho cansa, os problemas cansam, mas tem uma coisa que não cansa, que é o amor. Tanto que o livro do Cântico dos Cânticos, que é um livro da Bíblia do Antigo Testamento, diz assim, o amor é forte como a morte. O amor não cansa. E a morte a gente sabe quanto é forte. Veja, São José era alguém que encontrou Deus na própria vida. Sua vida foi sendo levada de um lado para o outro. E a sua vida foi vocação. Vocação no sentido de missão. A missão mais elevada que uma criatura pode ter encontrado, que é a missão de ser guardião de Jesus e de Maria. Repara, São José, ele teve a missão mais importante, mais difícil, de cuidar desses grandes tesouros que Deus tinha na terra. Nunca houve ninguém como o próprio Filho e como a criatura mais perfeita, a Mãe de Deus. Então, nesse momento, foi necessário que viesse alguém de muita categoria, de muita qualidade. São José Maria, por exemplo, ele não gostava quando se representava São José como um velhinho. Claro que não podia ser. São José devia ser um homem jovem, mais ou menos a idade de Nossa Senhora. E ele dizia, entendo que às vezes a intenção de quem colocou isso, quem pintou, é de ressaltar a pureza de Nossa Senhora. Mas a gente não pode pensar que a pureza só vem quando chegam os anos. A pureza é o amor. O amor é forte com a morte. A gente pode pensar, o amor que São José tinha por Nossa Senhora era forte com a morte. A São José se podia aplicar aquela parábola que mais tarde Jesus ia contar, do homem que
num terreno, num campo, encontra um tesouro. E quando ele encontra esse tesouro, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Como será sido a vida de São José? Se a gente fosse agora unir os pontos da vida de São José, não sei, às vezes eu imagino que ele deve ter se encantado com Nossa Senhora muito cedo. Os dois eram da mesma aldeia, já se conheceram desde crianças, e pouco a pouco José foi percebendo que aquela menina era especial. Era um tesouro escondido. E ele ficou encantado, tanto que ele estava disposto, e isso é tremendo, ele estava disposto a respeitar a virgindade que Nossa Senhora tinha prometido a Deus. Coisa que não era usual em Israel. O celibato não era usual em Israel. E todas as meninas também sonhavam em ser a mãe do Messias. Potencialmente poderiam ser a mãe do Messias. Mas quando São José descobre Nossa Senhora, ele descobriu um tesouro. Ele vai e vende tudo que tem e está disposto a renunciar à descendência, que a gente sabe que para o judeu era muito importante, tudo pelo amor a Nossa Senhora. E isso já diz alguma coisa para quem tem a vocação do matrimônio, que é a maioria de vocês. Quem se casa sempre faz alguma coisa parecida. Renuncia a tudo para escolher uma pessoa concreta e construir uma vida. Aliás, é aquilo que sempre se diz, com uma precisão, eu diria, quase geométrica, matemática. O que é o matrimônio? Quer dizer, até casar é escolher a pessoa que vai amar. E depois de casar, amar a pessoa que escolheu. Assim de simples. Fala, puxa, parece um pouco fácil dizer, mas não é tão fácil de efetivar. Mas veja, tem um plano de Deus aí. Quer dizer, para cada um, no meu celibato, na tua vocação matrimonial, tem um plano de Deus. E é no plano de Deus que vai se revelando que a gente vai percebendo como Ele nos ama, como Ele tem preparado coisas grandes. Quer dizer, Deus tinha preparado coisas grandes para José. Por quê? Porque Maria seria a mãe do Messias e José seria pai. Pai verdadeiro de Jesus. Não um pai carnal, mas um pai que eu falava para vocês que Jesus chamava São José de pai. E eu tenho, para mim, uma certeza nas palavras do Evangelho. Quando Jesus se perde no templo, aos 12 anos, e Nossa Senhora e São José ficam aflitos, e o encontro depois de 3 dias, ela diz assim, meu filho, estávamos aflitos, eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Teu pai. Quando ela diz teu pai, significa, é assim que você chama ele? Devia chamar, inclusive, com aquela fórmula que depois ele vai ensinar, quando a gente se dirige ao Pai Eterno, Abá, que é alguma coisa com o nosso papai, o carinho que ele tinha. Então, Deus tinha confiado a José 2 pessoas infinitamente preciosas. Então, São José, de fato, descobriu um tesouro, e um tesouro, digamos assim, que ao longo de toda a vida, ele deve ter percebido, como eu sou um homem feliz, que vida que eu tenho. Fácil? Não mesmo. Porque às vezes existe há provas da vida. Se a gente volta à frase de São Paulo, que eu citava na primeira meditação, não nos cansemos de fazer o bem. Por que ele dizia isso? Porque a gente vai colher no tempo propício. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. São José colheu, mas isso não significa que a vida dele foi fácil. Basta recordar as cenas mais destacadas da vida de São José. A primeira é a própria gravidez de Nossa Senhora. Maria está grávida, antes de viverem juntos. José sofre. E por quê? Ele não duvida de Nossa Senhora, em nenhum momento duvida. E aqui também as palavras do Evangelho dão uma grande certeza quando ele está num grande drama. Aliás, é interessante a gente pensar que um pai, uma mãe de família, às vezes não entende o que acontece na família. Uma doença, uma preocupação com o filho, um problema no trabalho. Agora, São José, ele não acusa a Nossa Senhora em nenhum momento, não pensa mal dela, e ele tem inclusive uma saída que é tremenda. Ele vai embora, decide ir embora. Ele decide largar tudo, não porque foge do problema, mas porque ele pensou
que ele era o problema. Ele sabia que Nossa Senhora era pura. Então, aquilo era de Deus. Sem dúvida nenhuma era de Deus. E se era de Deus, ele, homem, ele, José, estava atrapalhando. A gente não sabe quanto tempo durou esse impasse. Acho que para São José durou uma eternidade. Até que um anjo aparece em sonho e diz assim: José, filho de Davi, não temas. Não temas. Não diz, José, confia na sua esposa. Não, não temas. Ele tinha medo. O medo de quê? De atrapalhar os planos de Deus. E de repente ele descobre que ele é plano de Deus. Que ele fazia parte desse plano maravilhoso. E que ele vai receber Nossa Senhora, receber Maria, e ele vai dar um nome. A gente sabe como o nome é importante na cultura judaica. Colocaram o nome no menino, Jesus. Então, esse primeiro momento, esse momento que se dá quando ainda eles não viviam juntos. Para entender isso, talvez a gente possa lembrar uma parábola, que é a parábola, talvez, não sei, algumas de vocês vão lembrar, outras não tão nitidamente, aquela parábola das virgens prudentes e das virgens nécias, do casamento. Umas levaram azeite nas suas vasilhas, outras não. Essa era como uma segunda fase do matrimônio. Primeiro, existia um matrimônio, já eram marido e mulher, mas não habitavam juntos. E depois de um tempo, a noiva, que na verdade não se devia chamar noiva, é a esposa, era levada à casa do esposo. E as amigas, lá, aquelas virgens, iam acompanhando como uma espécie de procissão festiva. Então, eles estavam nessas duas fases. A gente pode pensar que quando ele ouviu isso, então, se podia acelerar todo esse processo, então ele recebeu Nossa Senhora. Talvez tenha tido até uma festa assim. Imagina, Nossa Senhora convidou suas amigas para que ela fosse morar com São José. Continua o Evangelho e depois Belém. A gente medita todos os anos o Natal. Decisão difícil. O recenseamento leva ou não leva Maria? Maria grávida, e depois não há lugar, a manjedoura, um fracasso. Imagina como ele, como provedor, como chefe daquela família, sentia que ele estava falhando, não havia lugar para eles. Talvez ele devesse ter pensado, assim ele cogitava, mas não, eram os planos de Deus. Há momentos da vida que a gente se sente assim, não é verdade? Que a gente faz tudo e mesmo assim as coisas não saem como a gente esperava. E pode ser que as coisas não saem como nós esperávamos, mas se estiverem saindo como Deus espera, tudo bem. Depois daquela prova duríssima do Egito, o menino tem poucos dias de vida e tem que fugir para o Egito, porque o Herodes quer matar o menino. Então ele levanta, foge para o Egito e parte e resolve. Quer dizer, com todo respeito, a gente pode dizer que São José é alguém desenrolado. Totalmente. Ele vai lá e dá conta do recado. Olha, foge para o Egito e se vira lá. Ele vai lá e encontra trabalho, e ele estabelece a família, com tudo o que isso pode significar. São José Maria dizia assim: das narrações evangélicas, depreende-se a grande personalidade humana de José. Em nenhum momento surge aos nossos olhos como um homem apoucado ou assustado perante a vida. Pelo contrário, sabe enfrentar os problemas, ultrapassar as situações difíceis, assumir com responsabilidade e iniciativa as tarefas que lhe são confiadas. Esse é São José. Esse é um homem que ele vai unindo os pontos, que na verdade significa ele vai construindo essa fidelidade nas coisas pequenas. E o resultado, uma vida plena, um desenho formado. Um papel importante de São José, um papel fundamental. E quando termina esse papel, ele sai de cena de uma maneira muito sutil, quase sem chamar a atenção. Muitos autores, a maioria dos autores, pensa que quando começa a vida pública, São José já tinha morrido. Mas não teria morrido fazia muito tempo, por aquilo que a gente viu antes. Ele ainda era lembrado como o filho do carpinteiro, ou seja, não fazia muito tempo que o carpinteiro José tinha morrido. E por quê? Porque naquele momento, quando Jesus começa a sua vida pública, ele fala do Pai. Talvez
houvesse alguma confusão se ele tivesse São José perto. Então, São José, ele cumpre o seu dever de uma maneira maravilhosa, forma esse desenho que Deus tinha para ele e sai de cena. Assim como ele aparece, ele sai de cena, sem chamar a atenção. Como terá sido a morte de São José, muitas vezes se imagina, e não terá sido de outra forma, que ele morre cercado de todo o carinho de Nossa Senhora e de Jesus, que muitas vezes são apresentados como os primeiros devotos de São José. Se é verdade que a devoção a São José ela demorou um pouco para ganhar todo o peso que tem hoje em dia, é verdade também que já é do início, que os primeiros devotos de São José são Nossa Senhora e o próprio Jesus. E por que talvez demorou tanto tempo? Porque a gente pensa na santidade, a gente não pensa na vida comum, a gente não pensa na vida de trabalho, a gente não pensa na vida simples. A gente pensa no extraordinário. A santidade pareceria o extraordinário e não. Naquela casinha, naquela oficina, onde primeiro trabalhava só São José, onde depois ele foi formando o aprendiz, onde eles trabalharam juntos tantos anos, estava se fazendo a redenção. José estava unindo os pontos. Trabalho, oração, família, fidelidade. É a nossa vida. Às vezes a gente gostaria de, não sei, fazer uma obra-prima. Uma obra-prima, fazer alguma coisa espetacular. E se a gente, humildemente, fosse unindo os pontos e percebendo que vai saindo uma coisa muito maior do que nós. Sem se cansar. Não nos cansemos. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque nós vamos colher, no momento oportuno, na hora certa, nós vamos colher o quê? Vamos colher uma vida que terá valido a pena. Acho que São José era um homem que teria sempre um sorriso no rosto. Não precisou falar, na verdade. Não falou. Às vezes fala José o silencioso. Não porque ele não falasse, mas é porque ele deu conta do recado sem ter que falar muito. E às vezes a gente vê tantas pessoas que falam muito e não dão conta do recado. Deu conta do recado muito bem. Veja, quanta coisa a gente pode aprender. Quanta coisa para a nossa quaresma, na verdade. Quanta coisa maravilhosa. E tudo se resume na lição de não cansar. Ou melhor, de não desanimar. Cansar a gente vai cansar. Chega uma hora que cansa. Dizia o meu amigo, ele tem toda a razão. Chega. Mas não desanimar. Nós vamos colher no tempo próprio o quê? Essa história que é a nossa história. Nossa história é muito bonita. Toda a história humana, toda a vocação, e todos nós temos a nossa vocação, é uma história bonita. Acho que quando a gente olhar depois, e fala, que história bonita a tua. História, teve idas e vindas, teve, quem sabe a gente teve que acertar. Quando a gente era pequeno, a gente às vezes errava, não botava na ordem certa, tinha que apagar, mas depois saiu o desenho. Desenho maravilhoso. Bom, eu queria agora só dizer uma coisa mais concreta. Na próxima segunda, que vai ser o dia 16, exatamente daqui a uma semana, eu fui convidado pelo meu amigo Padre Clairton para rezar uma missa na novena de São José. Não é por isso que eu toquei no tema de São José, já estava previsto o tema de São José. E eu fiquei muito contente. Fico contente porque eu sou amigo dele, de muito tempo já, de antes de começar o trabalho da obra aqui. E eu fiquei muito honrado. Nesse dia, eu vou celebrar a missa que começa às 6h30. Na verdade, começa com a novena e logo em seguida começa a missa. E eu me senti honrado pelo convite do amigo, Padre Clairton, e eu estou agora transmitindo para os meus amigos, para vocês também. E por isso eu queria convidar vocês, os familiares, vai ser uma ocasião de amizade. Eu penso assim, eu agradeço a amizade do Padre Clairton, de vocês, espero na catedral, e penso que vai ser uma ocasião também de a gente, de alguma maneira, olhar para São José. A nossa catedral de Fortaleza, a Catedral de São José, está dedicada a São José. A devoção a São José
tão forte aqui. Então, não sei, talvez alguns de vocês até vão participar em outros dias. Eu convido nesse dia, não porque eu vá celebrar, mas porque de alguma maneira a forma de a gente juntos, digamos assim, quase como se fosse uma continuação lógica do nosso recolhimento, se vocês puderem, claro, é uma ocasião de a gente agradecer a Deus e agradecer a São José. Quanto a gente aprende de São José? Todos os dias. Sobretudo vocês que são cearenses, eu infelizmente não sou. Vocês são cearenses e sabem que são prediletas de São José, na verdade. Eu sempre imagino que lá no céu, quando chegam os pedidos, São José pede lá para um anjo que cuida as coisas para ele e fala: os dos cearenses deixa de lado e que vai ser atendido em primeiro lugar. Acho que é mais ou menos por aí. E seja como for, mesmo que eu não tenha nascido aqui, tenho muito carinho à Fortaleza, ao Ceará, vamos aproveitar essa ocasião para agradecer, digamos assim, solenemente, para São José, com nessa ocasião. E vamos terminar mais uma vez olhando para Nossa Senhora. Aliás, não se pode olhar para um sem olhar para outra, não é verdade? São José, o grande amor da vida dele foi Nossa Senhora e vice-versa. E eles foram com Jesus, exatamente essa Sagrada Família. A Sagrada Família que é modelo para nós. Vamos pedir a eles, mas especialmente a São José, que a gente vai celebrar com festa nessa próxima semana, no dia 19. Vamos pedir a ele que nos ajude a entender essa lição tão simples, que basta a gente não se cansar, ou melhor, cansar a gente vai se cansar, basta a gente não desanimar de fazer o bem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.